Muito bem. Em primeiro lugar, quero desejar uma boa tarde a todos vocês e agradecer a presença, assim como dar início, portanto, às nossas atividades referentes ao 11º Colóquio de Filosofia, a terceira Semana Acadêmica de Filosofia, Controvérsias Filosóficas, e a uma homenagem especial ao professor Dr. Nedel. Nós começamos agora, então, essa mesa redonda, cujo título é A Tragédia Grega entre a Hermenêutica e a Psicanálise. Então, nós dois teremos 30 minutos para expor a nossa reflexão, o nosso trabalho, e depois, então, em torno de 20 minutos para questões. Eventualmente, pode ser um pouco mais de tempo, mas vamos ficar mais ou menos em torno desse tempo, então, para as nossas atividades. E o destino nos deliberou e disse que então eu começaria falando 30 minutos, depois então eu passo a palavra ao professor Mário. Quanto ao som, está audível lá atrás? Está baixinho, obrigado. É bom saber isso para facilitar a nossa vida. E agora melhorou? Ainda não? Bom, eu vou falando até vocês dizerem que está bom. Aqui é só minha voz. Ok, isso eu não sabia. Mas tudo bem. Bom, então eu vou tentar falar um pouco mais alto para facilitar a vida. Então, essa mesa nós trataremos sobre a questão da tragédia e eu vou tentar trabalhar do ponto de vista da hermenêutica e o Mário do ponto de vista da psicanálise. Bom, sobre o título, eu ainda não tenho definido, mas eu vou dizer os 3 títulos possíveis, aí vocês entendem mais ou menos o que eu vou querer trabalhar e abordar nessa minha exposição. A primeira é sobre a atualidade hermenêutica do jogo trágico, uma aprendizagem pelo padecer. A segunda possibilidade, sobre a atualidade da tragédia grega. E a terceira, eu entro na carona do professor Dascaldo ontem à noite, quando ele disse o seguinte: a tragédia grega em nós. Eu acho que isso fica bem e diz o que eu vou querer refletir com vocês então. E 2 epígrafes então para nortear esse trabalho. Uma epígrafe de Ésquilo, referindo-se à tragédia ou à aprendizagem do conhecimento humano, sintetizou esse processo na expressão pateimatos, que significa aprender pelo padecer. E a segunda epígrafe ela se refere ao termo híbris grego. Qual é que seria o sentido da híbris grega? Num comentário que está numa nota de rodapé de Verdade e Método, o tradutor disse o seguinte, que pode ser interpretado da seguinte forma: quem não ouve tem de sentir. A estrutura do meu trabalho é a seguinte: eu coloco um estado da questão e o caminho a seguir, num segundo momento as dimensões da tragédia grega, temas, método e finalidades da tragédia grega, e dentro desse primeiro item, então, que é as dimensões da tragédia grega, traços da tragédia Antígona. Eu vou focalizar então a minha reflexão na tragédia grega, da tragédia grega à Antígona, e tentar fazer um paralelismo com Grande Sertão Veredas, e escolho assim a minha paixão, uma delas, que é Diadorim. Diadorim que representa, na minha opinião, a personagem Antígona. Só que eu acho que eu não vou conseguir apresentar essa primeira parte, porque são 7 páginas, e eu acho que eu vou apenas me concentrar na leitura da segunda parte, que é uma leitura hermenêutica da tragédia grega, ou então o jogo trágico, uma aprendizagem pelo padecer e sentir. E para eu não me perder em muita divagação, para vocês acompanharem, então, a reflexão que eu elaborei para apresentar para vocês, eu vou ler o que eu fiz, porque acho que eu consigo dizer melhor e talvez um pouco mais daquilo que eu consegui dizer. E aí, desse primeiro bloco, que é Dimensões da Tragédia Grega, e dessa introdução eu vou pensar apenas pequenos elementos, e aí eu realmente vou ler para vocês a leitura hermenêutica da tragédia grega. Né? Como é que a tradição hermenêutica contemporânea pode se aproveitar da tragédia grega, especialmente Antígona, fazendo um contraponto então com Diadorim. Estado da questão. Muitos e distintos são os caminhos que constituímos e trilhamos para aprender a bem viver.
As tragédias gregas, embora escritas há mais de 2000 anos, continuam sendo um caminho excelente de aprendizado que passa pela vereda normal do sentir e do padecer, que correm em paralelo com o caminho do ouvir. Convém aqui fazermos uma introdução, uma observação introdutória, visto que, infelizmente, ainda só identificarmos o termo tragédia com o trágico, no sentido de terrível, catastrófico, anormal, sanguinolento, que traz a morte ou desventuras, calamitoso, sinistro, funesto, contraditório, inaceitável. Quer dizer, normalmente a palavra, o termo tragédia grega tem uma conotação, vamos dizer, negativa, nesse sentido, assim, de ser algo sinistro, calamitoso. Nós propusemos aqui mostrar que neste termo cabem muitos outros significados, talvez mais profundos e mais coerentes à medida que pressupõe e se concebe a vida com suas limitações e contradições, como a dor, a morte, a falta de consciência e de domínio total sobre a realidade natural, pessoal e social. Além disso, nosso objetivo princípio é mostrar que a tragédia representa o processo antropológico de elaboração mais usual e talvez mais importante para sermos sábios e felizes. Do ponto de vista assim, em geral, nós podemos dizer que a tragédia é uma representação real da nossa condição humana conflitante entre o humano e o divino, a docilidade e o insurgimento contra o destino, o dito e o não dito, a lei natural e a lei escrita. O modo de reflexão sobre essa condição humana em sua busca de felicidade passa pela representação real, pelo texto ou pelo palco, em que os personagens encarnam esses conflitos abordados acima e os leitores, espectadores, são capazes de apreendê-los. De Aristóteles, de acordo com Aristóteles, a função da tragédia é fundamentalmente educativa. Educativa pela imitação de personagens importantes, de ações imponentes. Educativa, sobretudo, pelo prazer específico que suscita a compaixão e o temor, ou seja, a expressão artística deve tender a uma dupla finalidade, instruir e dar prazer. E este é o que resulta da compaixão e do temor. Então, nesse sentido, a catarse talvez não é o elemento mais essencial e fundamental da poética de Aristóteles. Isso é um elemento muito importante e nem das tragédias gregas. Alguns traços bem específicos da tragédia Antígona. Enquanto que para Antígona é a compaixão e a consciência pessoal que asseguram a unidade familiar, Creonte insiste em que é a disciplina e a obediência que protegem uma família e que o amor de Émon por Antígona não tem qualquer importância. Porém, na verdade, o conflito entre Antígona e Creonte é vivo e agudo, mas é outro mais profundo que lhe está subjacente. O que há entre Creonte e os deuses, entre o tirano e as realidades últimas. Estas podem ser desafiadas pelo tirano, mas recairão sobre a sua cabeça e esmagá-lo-ão. Enquanto que Antígona é a encarnação de um sacrifício, é o canto de um bode expiatório, de onde provém a palavra grega tragédia. Então, o termo tragédia, do grego, é um termo que é composto de tragos, do grego que significa bode, e odé, que significa canto. Então, o que é tragédia? É o canto do bode, é o sacrifício de alguém por alguma coisa. E esse por alguma coisa, então, que eu vou tentar explicar para vocês hoje à noite. Ou seja, é um caso exemplar que nos aponta algo e com o qual podemos aprender, pelo prazer e dor, a viver melhor. O tirano Creonte é, se não cruel, pelo menos insensível, uma persona não grata a ser detestada e suas ações a serem repudiadas. Antes de eu continuar a minha exposição, só para lembrar para vocês o que é a tragédia Antígona, então. Lembre-se que o Etéocles e Polinices eram os dois irmãos que sucederam, eram filhos do Édipo, e Édipo, depois que se retirou, então, de Tebas, os dois decidiram: um ano eu governo Tebas e outro ano você governa. Ao final de um ano, Polinices, o Etéocles se recusou a ceder o trono e os dois então entremataram-se. Bom, aí Creonte assume o poder
e assume o poder dizendo o seguinte, Polinices que causou essa mortandade aqui não pode ser enterrado. E Polinices era irmão de Antígona. Antígona então desobedece Creonte, que é a lei natural, a lei positivada, o dito, o código, etc, etc. E a Antígona então representa a lei não escrita, a tradição oral, a lei chamada das divindades. Então esse é o conflito, vamos dizer, insuperável que a tragédia Antígona representa. E, embora a gente não tenha muita, assim, seja muito questionável porque quem é o protagonista principal, porque, embora leve por título Antígona, na verdade parece ser efetivamente Creonte a personagem principal. Mas os dois representam posições importantes e assim, educativas para nós. Bom, a tragédia continua no sentido de que ela desobedece, ela é posta então dentro de um túmulo. Émon, que é filho de Creonte, noivo de Antígona, se mata. Depois a esposa então de Creonte, em função disso, fica também furiosa, também se mata. E esse é o desfecho trágico dessa desenvolvido na tragédia Antígona. Bom, então, uma observação ainda sobre isso, antes de eu fazer a leitura hermenêutica propriamente dessa tragédia. O herói trágico é aquele que se propõe instaurar uma nova ordem, mesmo que, ou talvez na condição de que paguem por isso o preço de suas vidas. A instauração de uma nova ordem não se dá apenas pela força, mas pela coragem, pelo conhecimento e pela visão mais ampla que tem. Ciente dos riscos que corre, ele coloca contra o poder constituído, contra a injustiça. Ora, Antígona representa isso paradigmaticamente à medida em que põe em xeque o poder real positivado, a ordem estabelecida e insensível às particularidades da vida. E ela o faz em nome da voz da consciência, da tradição oral, da agrofos nomos, atestando com seu canto que nem tudo na vida cabe dentro da linguagem escrita ou do dito. Podemos dizer que toda tragédia ela é tecida pelo fio agônico sem o qual ela deixa de ser um jogo trágico, pois todo trágico se baseia numa contradição inconciliável, Creonte de um lado e Antígona de outro lado. Tão logo aparece ou se torna possível uma acomodação, desaparece o trágico. Embora a gente não possa definir o Grande Sertão Veredas como um romance trágico, a gente encontra uma série de elementos que estão presentes na tragédia grega. E aqui eu digo muito rapidamente porque eu vou me focar agora na segunda parte do meu trabalho. Vejam só a relação de Riobaldo com o seu destino. Para quem conhece o Grande Sertão Veredas, a posição de Riobaldo nas duas primeiras partes, se a gente dividir o Grande Sertão Veredas em três partes, é uma situação em que ele é conduzido docilmente pelo destino. De repente está com o menino, vai para a jagunçagem, sai da jagunçagem, depois volta por causa de Adorim, até que no momento do pacto ele assume o destino da sua própria vida, e ele se torna um chefe, etc, etc. Então, se num primeiro momento ele é conduzido, no segundo momento ele assume o destino, ele ao mesmo tempo é atraído pelo próprio destino, porque ao final ele lutando por Diadorim, ou querendo implantar, vamos dizer, justiça no sertão, ele é atraído pelo próprio destino quando descobre que ele, na verdade, é ela, e ele, Diadorim, sentiam, Riobaldo tinha uma fascinação por essa pessoa. E é muito interessante observar o seguinte, a palavra Diadorim, Guimarães Rosa sabia das coisas. A palavra Diadorim, dia do grego, a gente sabe que significa através de, por meio de. Dorim, então, por meio da dor. Diadorim, nesse sentido, representa Antígona, na medida em que é por meio da dor que ela representa a sua vida, e é por meio da dor que nós podemos aprender, e é por meio da dor que Riobaldo aprendeu. E por isso que Riobaldo, no início do Grande Sertão Veredas, ele tem que, durante 3 dias, ele narra a sua vida para o doutor da cidade, refazendo o luto dele. Então, o Grande Sertão Veredas, na verdade, nada mais é do que uma forma de fazer o luto dessa situação trágica da vida que ele vivenciou. E trágica aqui no sentido bem próprio do sentido grego daquela forma, quando Hermógenes e Diadorim se
se entrematam, a gente diz, no final do Grande Sertão Veredas. Bom, voltemos então. Então, o Riobaldo elabora esse luto dessa forma, da sua vida trágica, vamos dizer. E a comparação entre Diadorim e Antígona acho que é muito significativa porque traz para os nossos dias e para a atualidade o significado do trágico para a nossa realidade. Então, e uma forma de fazer isso é eu estabelecer um paralelismo entre essas duas personagens. Então, o herói trágico instaura, ou pelo menos faz pensar sobre, uma nova ordem pelo autossacrifício. Em Antígona, isso ocorre pelo confronto com o tirano Creonte, e em Diadorim, pela luta contra o mal Hermógenes. As duas sacrificaram seu amor pessoal. Antígona, com sua decisão, renunciou aos seus sentimentos e ao amor que Émon lhe dedicava, e Diadorim ao amor secreto a Riobaldo. Ambas as heroínas renunciam à sua feminilidade, aos seus interesses e gostos pessoais. Antígona o faz pela honra do seu irmão morto e Diadorim pela honra do pai morto vilmente pelo bando de Hermógenes. Ela sacrifica aquilo que seria a vida de uma moça comum na tranquilidade e segurança de um lar e segue o pai nesta vida de jagunço. Sacrifica seu amor por Riobaldo e no fim sacrifica a própria vida na luta corporal com Hermógenes para cumprir o dever de vingar a morte com o pai. Bom, quem tem presente Antígona é a espécie de um verso e um reverso dessa mesma questão trágica. Né? Jovens tombam ainda em sua pureza virginal pela defesa de um bem comum. Antígona por uma política menos totalitária, tirânica, e Diadorim pelo combate à injustiça, ao mal, à violência vigente no sertão. Elas incorporam a híbris, Antígona pela luta declarada contra o poder tirânico de Creonte e Diadorim assumindo a figura e personalidade de um homem. Mulheres que se posicionaram na sociedade rompendo os padrões machistas nas quais se encontravam submetidas, grega e sertaneja. Ambas morreram cruelmente, mas continuam vivas entre nós à medida que serve de inspiração, de alerta para combater o mal, a tirania, o mau uso do poder. São modelos trágicos que morreram por não haverem conseguido superar o costume da violência. Antígona ao desobedecer Creonte e enterrar seu irmão, e Diadorim ao matar Hermógenes e morrer por suas mãos. E esse seu sacrifício e a revelação de sua verdadeira identidade chocam a todos, numa espécie de terror e piedade trágicos. Com sua morte, temos o fim do sistema jagunço, mas com ela assistimos também ao nascimento de uma outra moral, pois seu nascimento leva à superação de uma realidade de ódio, de guerra e de morte, que não permite que a vida se desenvolva em sua normalidade. Realidade que mata as pessoas na identidade mais profunda, que tirou de Diadorim a possibilidade de viver sua feminilidade e de ser feliz. É a vida cantada, por isso tragédia, canto do bode, né? Bode expiatório, etc, etc. É a vida cantada de quem se sacrifica pela vida dos outros, uma canção do bode expiatório que nos indica um caminho menos mortífero, violento e agressivo para se viver, ou então, que a própria vida pede para ser tratada e cuidada em sua tragicidade. Então, esses são os dois aspectos. Postos esses pontos, façamos agora uma leitura hermenêutico-filosófica da tragédia Antígona e alguns aportes de sua presença na literatura brasileira, embora eu já tenha feito isso rapidamente. Né? Então, embora eu já tenha dito alguma coisa do que eu vou ler agora aqui, agora então uma leitura mais sistemática e uma reflexão, eu diria, mais homogênea, porque o que eu disse aqui eu apenas pensei umas partes de uma reflexão. Tá. Então, sobre o que eu chamo de jogo trágico, uma aprendizagem pelo padecer e pelo sentir. Se, por um lado, o autor de uma tragédia, ao escrevê-la, fez um exercício de reflexão sobre o real, sobre o ser humano, por outro lado, o espectador, ao representá-la, assim como ao leitor, ao lê-la, atualiza a atitude reflexiva que ele nos legou por escrito. Dito isto, podemos dizer que a representação trágica é um modo de elaborarmos nosso luto, nossas perdas, nossas quebras de expectativas,
nosso desejo de domínio total sobre o real, enfim, nossa pretensão de sermos iguais aos deuses. Todo o processo que envolve a tragédia, da sua escritura à sua leitura, sustenta uma proposta de aprendizagem mais longa que a intuitivo-conceitual. Aqui ele se constitui numa via, o processo então do conhecimento que envolve a tragédia, se constitui numa via dolorosa e tortuosa, válida em todos os tempos e lugares e que é muito cara à filosofia hermenêutica. Nesta, o que importa em termos de conhecimento é a aquisição de uma experiência, que por sua vez é sempre dolorosa e desagradável, à medida que ela pressupõe a ratificação ou a negação de uma determinada realidade, a quebra de alguma expectativa. De acordo com Gadamer, Ésquilo expressou isto em sua fórmula, patei matos, ou seja, aprender pelo padecer, que não significa apenas que nós nos tornamos sábios através do dano ou da quebra de expectativa e que somente no engano e na decepção chegamos a conhecer mais adequadamente as coisas, que também é um elemento importante. Ou seja, que pelo padecer ele não deve apenas aprender isto ou aquilo, mas essencialmente aprender a percepção dos limites do ser homem, a compreensão de que as barreiras que nos separam do divino não podem ser superadas. Trata-se de um processo de conhecimento que passa pelo sentir, ou pelos sentidos, visto que, normalmente, não damos muita atenção ao processo que passa pelo ouvir. Todos já experienciamos na vida que, muitas vezes, só aprendemos quando os efeitos de uma determinada opção ou ação produziram efeitos normalmente nefastos em nossas vidas. Quantas coisas sabemos de ouvir dizer que não devemos fazer ou que devemos fazer, mas só sabemos quando isso passou pelo nosso sentir, pelo padecer, as suas consequências desta ação que foi dita e ouvida. Isso se aplica tanto à nossa experiência pessoal como religiosa, ética, política e não apenas aos míopes ou curtos de visão. Esta estratégia, esta via de aprendizagem que passa pelo padecer, continua sendo largamente utilizada na literatura, o exemplo então que eu mostrei para vocês de Adorim. Na arte, por exemplo, a valorização do feio, das sombras. Na filosofia, dialética negativa. Na teologia, a teologia chamada negativa, etc. Nosso foco principal de atenção à tragédia foi expresso por Gadamer, para quem a filosofia, sob forma de hermenêutica, ainda se coloca com crescente urgência a tarefa de conduzir o homem novamente à autocompreensão de si mesmo, como tarefa básica da filosofia hermenêutica para Gadamer. Para ele, então, unicamente o autoconhecimento pode salvar a liberdade que está não somente ameaçada pelos respectivos governantes, mas também pela dominação e pela dependência que surge de tudo aquilo que acreditamos. Ou, de acordo com nossa reflexão, é entre Creonte e Antígona que está a possibilidade de nos salvarmos e podermos bem viver. Assim como outros caminhos, esta via trágico-dolorosa não é pessimista nem sadomasoquista, mas realista, com a pretensão de valorizar a própria vida e pela experiência da dor e da morte sintetizado na fórmula de Sêneca, segundo a qual viver é aprender a morrer. Algumas exigências e condições básicas, então, para se fazer uma boa interpretação, uma boa compreensão, uma boa leitura, por exemplo, da tragédia. Isso pode ser aplicado a um texto ou a qualquer outra, ou uma pessoa também, né? Então, consideramos a tragédia basicamente como um jogo. Em alemão, o termo Spiel significa jogar e jogo, e aplica-se também ao ator e à peça representada. Isso é muito interessante, mesmo termo então aplicado a isso, né, Rubens? Desse modo, para compreendê-la, o espectador-leitor necessita jogá-la, isto é, querer, desejar, dispor-se a entrar no seu movimento. Isso implica uma espécie de autoesquecimento, renúncia de pretender dominá-lo, controlá-lo ou dissecá-lo totalmente. E para quem joga, vocês que jogam alguma coisa,
vocês sabem que essas são condições básicas. Bom, junto a essa entrega à obra ou a uma peça, ou a um livro, etc., ou um filme, este precisa assumir os riscos provenientes desse empreendimento. No caso, estamos falando aqui do leitor espectador de uma tragédia. Ao encetarmos a entrada no jogo de uma tragédia, não sabemos ao certo o que experienciaremos em seu movimento, nem sabemos que imperativos, embora fracos, ela nos colocará. Lembramos que nós podemos jogar tal jogo porque na tragédia se jogam temas e problemas humanos insolúveis e paradoxais, como o confronto entre o dito e o não dito, a lei da consciência e aquela da coletividade, a luta entre amor e ódio. Ao mesmo tempo em que há uma espécie de êxtase, de saída de si, de embriaguez no processo de envolver-se com a tragédia, há, em última instância, um aprofundamento da sua continuidade consigo mesma. Então, o leitor que entra no movimento de uma tragédia, de um livro, quer dizer, ele sai de si, mas ao mesmo tempo ele refaz o elo consigo mesmo, só num nível superior, mais largo. Há uma espécie, a gente fala assim, um círculo concêntrico, então, que se estabelece entre esses dois, esse encontro. Nesta tragédia, nessa experiência, o leitor espectador reencontra-se a si mesmo na situação trágica, porque é o seu próprio mundo conhecido a partir da tradição religiosa ou histórica que assim vem ao seu encontro. Na conhecida definição da tragédia que encontramos na Poética de Aristóteles, de acordo com Gadamer, está coincluída expressamente a disposição do espectador, ou seja, nela ele acolheu o efeito sobre o espectador na definição da essência da tragédia, e o mero fato de que o espectador é incluído na determinação da essência da tragédia elucida o que foi dito acima sobre a pertença essencial do espectador ao jogo, no caso, o espetáculo. A maneira pela qual o espectador pertence aí traz à luz a significabilidade da figura do jogo, trágico no caso. A recepção por parte do leitor ou do espectador será tanto maior quanto maior for a consciência da abertura e disponibilidade em relação à obra. Neste sentido, para que ocorra uma espécie de comunhão, de fusão de horizontes, aquelas são condições necessárias para que o espectador possa reconhecer a si mesmo e ao seu próprio ser finito em face do poder do destino, de maneira que o é assim mesmo, que talvez é uma forma de sintetizar olhando uma tragédia grega, é assim mesmo. Né? O é assim mesmo é uma espécie de autoconhecimento do espectador que retorna de modo claro e evidente dos ofuscamentos em que ele, como qualquer outro, vive. E a recepção será tanto maior quanto mais participar na sua representação e padecer seus efeitos. Dito isto, assistir a um drama é algo mais que simples copresença com algo que também está aí. Assistir quer dizer participar, ver, ouvir, perceber, assim como ler é muito mais que um gesto mecânico de decifrar palavras e frases. Algumas implicações de se jogar o jogo trágico, então. Eu apresentei as condições, exigências para se jogar, então, algumas implicações. Se, por um lado, exige-se que o espectador leitor esqueça de si mesmo ao jogar com a tragédia, esta, ao mesmo tempo, leva-o a realizar uma mediação consigo mesmo e, por isso, dizemos que não há obra ou peça em si mesmos. Ou seja, o autoesquecimento estático do espectador corresponde, por isso, à sua continuidade consigo mesmo. Justamente a partir daquilo em que ele, como espectador, se perde, é que lhe é exigida a continuidade consigo mesmo. É a verdade do seu próprio mundo, do mundo religioso e do ético no qual vive, que está sendo representada diante dele e na qual ele se reconhece. A experiência trágica, ao mesmo tempo que nos arranca de nossa dura e contraditória realidade, nos joga de volta a ela e nos faz ser, por esse movimento dialético, todo, em todas as partes, todo. A experiência que realizamos no contato com a tragédia nos religa a nós mesmos,
e cria pontes entre o que fazemos e o que somos ou desejamos ser e o que acontece efetivamente em nossas vidas. Num certo sentido, ela nos religa à nossa primordialidade unitária, originária, buscada, nos reunifica, nos fazendo ser mais todo nas pequenas coisas do dia a dia. Trata-se de uma experiência de renovação do nosso modo de ver e de viver, inflexão em nossa realidade, salto e uma volta, uma saída e retorno sobre nós mesmos. Embora a tragédia não tenha um compromisso estritamente ético, ao proporcionar a produção de uma experiência estética, ela vincula-se à ética, visto que procura apreender o real em sua crueza, em sua totalidade, e nos impele a uma ação da mesma proporção, segundo nossa condição de humanos limitados. De acordo com Gadamer, a intimidade com que nos afeta a obra de arte é, por sua vez, de modo enigmático, estremecimento e desmoronamento do habitual. Não é só este tu és, quando a gente se reconhece na tragédia, né, que se descobre em um horror alegre e terrível. Também a tragédia nos diz, tu tens de mudar a tua vida. Mesmo que isto seja um imperativo fraco, light ou fugaz, como a luz dos fogos de artifício, nem por isso deixa de ser válida e possuir um matiz ético. Vimos que a instrução possibilitada pela tragédia passa pela sensação e pela experiência do temor, do medo diante de algo que nos acontece. E o medo, conforme Aristóteles, nos torna deliberativos. Ora, a deliberação é o procedimento racional de esclarecer uma situação de ação mediante sopesar vantagens e desvantagens em função das circunstâncias nas quais o agente se encontra, que, embora seja um processo constringente próprio da tragédia, é também próprio da vida humana trágica, pois é no seu movimento imprevisível que precisamos tomar decisões e aprender a fazer nossos pactos de modo a assumir o destino das nossas vidas em nossas mãos. Ou seja, em nossas vidas não apenas agimos, mas talvez o mais das vezes apenas reagimos. É quando vivenciamos uma crise que nos expomos a refletir sobre o que está envolvido nela. É quando a normalidade é rompida ou quebrada que só nos mobilizarmos a reconstruir o que seria ou deveria ser o normal, isto é, o que nos faz de fato felizes. Um exemplo disto é a figura do espírito adolescente. Não teme riscos, os limites, e por isso desafia-o de diferentes modos, a velocidade, violência, drogas, etc. E todos sabemos quão duro e custoso é este processo de aprendizagem que passa pela dor dos sentidos. Porém, perguntamos-nos ainda, é possível evitar que se façam tais experiências? Ou, por que não queremos aprender pelo ouvir? Outra leitura implicativa que podemos fazer da tragédia, e mais especificamente ainda das heroínas Antígona e Diadorim, é a sua lição paradigmática por representarem os tipos de conflitos que não são bem resolvidos à medida que têm um final drástico, violento, e corporificam um modelo de solução diferente do dialético ou dialógico. Enquanto Antígona não discute com Creonte uma terceira possibilidade de solução do conflito, ao passo que ele também não se interessa por ela. Do mesmo modo, ele também não se interessa por ela. Diadorim pensa apenas em eliminar Hermógenes, que por sua gênese também não coloca uma terceira via de solução ao conflito que deflagrara, assassinando Joca Ramírez. Ao lado desse aspecto do trágico, sabemos que uma série de questões humanas que não passam por esse viés e nem podem passar, pois o justo jamais sentará à mesa do tirano para dialogar e este não quererá isto também. Talvez o justo quererá, mas isso não será possível, talvez. Assim como a morte não é coisa com a qual possamos negociar nosso prazo de vida, mas precisamos lidar com ela. Em todo caso, mesmo assim, Diadorim, dia, através de, por meio de Dorinha, por meio da dor, né? Então, mesmo assim, Diadorim e Antígona nos ensinam a viver melhor, mais pelo padecer que pelo ouvir. Já Riobaldo nos ensina a viver bem pelo ouvir,
pela elaboração do seu luto, da sua tragédia pessoal, narrando ao doutor da cidade o que lhe sucedera. E os criadores desses personagens, Ésquilo e Rosa, nos ensinam pela narração que precisa ser ouvida, e nós podemos aprender por ambos, pelo sentir a dor e a compaixão desses personagens, e pelo prazer de lê-los. E nisso estão condensadas as duas funções básicas da tragédia grega, que é instruir e causar prazer. E aqui eu faço um comentário sobre a lição final do Grande Sertão Veredas, que eu não vou ler, acho que é a síntese dessa tragédia que é apresentada então no Grande Sertão Veredas. A Diadorim nos apresenta ou se constitui uma lição de vida cara, enquanto canto do bode, visto que ela pede o sacrifício de um para que outros possam viver pelo doloroso processo de aprender pelo sentir, pelo padecer e compadecer-se com seu herói, diferentemente do caminho do diálogo constituído pela aprendizagem, pelo ouvir, pelo ponderar e pelo discernir. Lembre-se que a epígrafe inicial que eu havia colocado, aquele comentário em relação à híbris grega, né? Quem não ouve tem de sentir. O meu tempo foi-se. Das conclusões, então, Mário, eu só vou ler um pedaço, então. Então, eu extraio apenas um parágrafo da minha conclusão para ler. Então, a tragédia, isto é, o canto do bode, pelo qual o herói, com suas palavras e seu sacrifício, nos chama a atenção para um componente humano. No caso de Antígona, assistimos ao conflito insolúvel entre a palavra oral, a doutrina não escrita, a não positivada, e a palavra escrita, a doutrina do estado escrita e positivada e o enlace sanguinolento final. Com este sacrifício, não apenas seu autor teorizou sobre essa dimensão intrínseca do ser humano, como nós, leitores, podemos aprender com a dor e a compaixão que suas palavras nos permitem hoje sentir. Pois bem, se aprendemos com ela, o paradoxal é que ainda hoje a humanidade pede e precisa de bodes expiatórios para viver e aparentemente progredir rumo à sua felicidade. É quando o negro é assassinado que só então se reavalia e se reflete sobre o racismo implícito numa sociedade, por exemplo. Ou é quando o menino é arrastado até a morte nas ruas que se reflete então sobre a maioridade penal do adolescente. Ou então, é quando começamos a adoecer por causa dos venenos que jogamos na água que a sociedade se mobiliza para refletir sobre questões para preservar nossos rios e lagoas. Só depois de uma tragédia, como Carandiru, que voltamos a repensar o sistema penitenciário e por aí afora. E por outro lado, a questão é, temos humanos que somos e, portanto, não deuses, como fugir desta condição, deste caminho de aprendizagem? Ou seja, há um outro caminho para nós, seres finitos, que não aquele que passe pelo padecimento, pela dor, pela ruptura? Qual é a cultura objetiva e espiritual, senão o que é a cultura objetiva e espiritual, senão uma espécie de andador que construímos para viver melhor ao preço da dor? Nesse sentido, parece que a tragédia é ainda uma condição atual para podermos viver melhor, para elaborarmos leis mais justas, para apurarmos nossos padrões éticos e nos confrontarmos com nossos demônios e desejos perversos. Não vou continuar lendo minha conclusão, mas eu quero ler a conclusão de Antígona, que retrata talvez o espírito daquilo que eu estava refletindo nesse tempo com vocês. Então, acontecida toda essa tragédia envolvendo Antígona, Creonte, Ismene, Polinices, Etéocle, Eurídice e isso, o coro então faz a seguinte comentário, a seguinte entoação. Destaca-se a prudência, sobremodo, como a primeira condição para a felicidade. Não se deve ofender os deuses em nada. A desmedida empáfia nas palavras reverte em desmedidos golpes contra os vaidosos que, já na velhice, aprendem afinal prudência. Muitíssimo obrigado, então.
Bom, agora então a palavra ao Mário. Bem, boa noite a todos. Para mim é uma satisfação estar participando do 11º Colóquio de Filosofia e da terceira Semana Acadêmica de Filosofia, Controvérsias Filosóficas, os gregos e nós. Em homenagem especial ao professor e colega José Nedel. Eu não posso deixar de iniciar retomando algum elemento que o Luiz trouxe, já, de certa forma, iniciando o debate. No final, o Luiz fez referência à questão da perversão, né? do perverso. Bom, a minha pergunta que eu trago para vocês, por que nos interessa hoje isso que foi inventado pelos gregos, a tragédia? Né? Por que isso é atual? Eu tentaria mostrar, através de algumas hipóteses, por que eu considero que isso é uma questão atual. Essa questão que constitui, para além do que é a tragédia grega e o que os filósofos do século XIX e do século XX colocam como conceito do trágico, para além dessas duas dimensões, o que poderia constituir o que chamamos de o trágico, né? O que é esse elemento próprio da vida humana, o trágico? E por que isso tem importância atual? Bem, eu tomaria como elemento atual um ponto que é o que chamamos a perversão. É um tema que eu venho trabalhando sob o título de Desejo Perverso, mas a respeito desta dimensão ou desta tendência humana de reduzir o outro a algo inanimado, a algo que possa ser instrumentalizado. E isso é uma questão absolutamente dos nossos dias. O segundo elemento que se liga com a tragédia é isso que um colega meu, um colega belga, Jean-Pierre Lebrun, que esteve aqui na Unicinos, nessa sala, denomina de o gozo do ódio. Ou seja, o indivíduo que dedica a sua vida inteira à fidelidade, ao ódio a alguém. Ele é fiel no ódio, né? Atravessa a vida e esse ódio não cessa nunca. Isso é mais raro de acontecer com o amor, a gente sabe. Mas esse ódio eternizado, que coisa impressionante. O que movimenta este gozo do ódio? Se vamos aos gregos e à tragédia, gostaria de lembrar primeiro um detalhe importante na forma dos grandes teatrólogos gregos, como Sófocles ou Ésquilo, que era a produção das trilogias. Ora, o sistema das trilogias, e que deveriam ser apresentadas todas num dia só, as 3 peças, se trata de um movimento em que a primeira peça apresenta um problema, a segunda peça apresenta outro problema, e a terceira peça buscaria uma espécie de saída deste impasse, né? Ou seja, desse elemento sem solução que aparecem nas 2 primeiras. Então, nesse sentido, se seguimos isto, para interpretarmos Antígona, teríamos que considerar a terceira peça da trilogia. A primeira, Édipo Rei, Antígona e Édipo em Colonos. Mas eu vou buscar uma outra trilogia, que é a única trilogia que restou de Ésquilo, que é a Orestia, ou Orestíade, né? Que está constituída, então, em 3 peças: Agamenon, a primeira peça, Coéforas, a segunda,
e a terceira, Eumênides. Eu vou examinar um pouco essa peça e depois vou voltar à minha questão, o que pode movimentar, modificar, introduzir um efeito nisso que se passa na vida humana, que eu denomino, então, a dimensão trágica, o trágico na vida humana, o que pode ter um efeito de transformar isso, de produzir algum giro nessa sequência que caracterizam as tragédias, de se perpetuarem ao longo de gerações. Ao longo de gerações. Ou seja, esta forma de morte e violência que passa de uma geração a outra. E isso é que as tragédias sempre mostram de maneira contundente. Então vejamos essa trilogia de Ésquilo, que foi encenada a primeira vez em 458 a.C. O caso, a primeira peça, Agamenon, que vai fazer a guerra de Troia, está voltando vitorioso. Agamenon e seu irmão Menelau, que fazem a guerra, e estão voltando vitorioso. E quando ele chega em casa, a sua mulher o recebe muito bem e o assassina. E por que o assassina? Bem, o assassina porque ele, Agamenon, para que os deuses fossem favoráveis e dessem ventos para eles irem a Troia, oferece em sacrifício sua filha Efigênia. Ou seja, é a vingança de um assassinato, assim que Clitemnestra considerava o que Agamenon tinha feito com Efigênia. Para vingar este assassinato, ela, junto com seu amante Egisto, o assassina. Por que essa violência irrompe? Porque essa violência já vinha de antes. Como é que começa essa série de violências? Podemos situar o início disso num personagem chamado Pelopos, de onde vem Peloponeso. Esse Pelopos, ele era muito ambicioso, era filho de Tântalo, e ele pretendia a mão do rei de Pisa, a mão de Hipodâmia. Mas como ele não tinha muita chance, era um estrangeiro, ele buscou a ajuda de um outro para construir um estratagema, um engano, para assim conseguir a mão da princesa. Ele buscou a ajuda de Mirtilo e o estratagema fracassou. Não deu certo. E diante do fracasso desse estratagema, Pelopes ficou tão enfurecido com o seu companheiro que o assassina. Mas antes de Mirtilo morrer, Mirtilo joga uma praga em cima de Pelopes. E isso que ele estava fazendo com ele, isso passaria a acontecer nos seus descendentes, ou seja, os assassinatos. Apesar disso, dessa maldição, Pelopes triunfa nos seus intentos, tanto assim que daí vem o nome Peloponeso. Pelopes tem 2 filhos, Atreu e Tiestes. Atreu, por sua vez, será o pai de Agamenon e Menelau. Tiestes tem 3 filhos, sendo que um deles será Egisto. Então, Egisto era primo de Agamenon, que Egisto é que vai assassinar junto com Clitemnestra Agamenon. Ora, o que se passa entre esses irmãos é também uma coisa funesta, um destino funesto. Ou seja, que Tiestes seduz a mulher de Atreu, a Erópe, a seduz, e não só a seduz, mas ela também aceita a sedução
e se volta contra Atreu. E Atreu fica, então, enfurecido com isso, e acontece que Atreu já tinha sacaneado o irmão também, lá com um negócio de ouro, que dava quem tinha aquele pelego de ouro, teria o trono, né? Quer dizer, já tinha uma briga anterior. Mas, enfim, Atreu, depois de passar um tempo, ele mostra que se reconcilia com o irmão e diz, não, vem, olha, vamos fazer as pazes e tudo vai ficar numa boa. E o Tiestes embarca na conversa. E o que faz Atreu é que ele faz com que Tiestes passe a comer os filhos, né? Sem que saiba, né? Usa um estratagema lá, só que dos 3 filhos, um se salva, né? Deste assassinato dos filhos, para ver que crime terrível esse, de fazer com que o próprio pai coma os filhos sem saber, coma da carne dos filhos. Egisto se salva, Egisto, né? Então, veja, então, a primeira peça, Agamenon, que é o assassinato de Agamenon. Ora, o filho de Agamenon, Orestes, né, se intera de tudo isso e, inspirado por Apolo, então vai vingar o pai. Vingar o pai de que modo? Matando o amante da mãe, o tio, né, Egisto, e a mãe. Assassina os dois. Essa é a segunda peça do assassinato, da ação, então, de Orestes. A terceira peça, a minha síntese é muito grande, né? Não é a função aqui a gente examinar toda a peça, mas porque eu quero chegar num ponto. A terceira peça, então, se chama Eumênides, que quer dizer as deusas benévolas, né? Em que, por instância de Atenas, se instaura um tribunal para julgar, né? Julgar tanto Orestes quanto o crime cometido contra Agamenon, para fazer um julgamento e ver se tem uma solução esta série de mortes. Então, esse tribunal começa a se discutir os argumentos a favor de Clitemnestra, que assassina Agamenon, ou os argumentos a favor de Orestes. E quem defende Orestes é o próprio Apolo, né? Apolo que traz os argumentos. Quais são os argumentos, muito sinteticamente? Primeiro, por que as deusas vingadoras, as eríneas, as fúrias, por que elas não perseguiram Egisto e Clitemnestra quando assassinaram Agamenon? Elas não se manifestaram, né? As eríneas são as divindades que vingam todos os crimes. E só se manifestaram quando Orestes mata a mãe. E qual o argumento dos defensores deste crime? É porque haveria uma diferença entre um tipo de crime e outro. Crime de sangue é mais grave do que um crime comum. Agamenon é um estrangeiro, não tem laço de sangue, né? Então, Clitemnestra, matar Agamenon, está matando alguém que não tem laço de sangue. Só é o seu marido, mas não tem laço de sangue. Crime mais grave é de Orestes, que mata a mãe, ou seja, que tem laço de sangue. E por isso que Orestes deveria, então, ele ser condenado, né? Evidentemente que a deusa Atena, que instalou o tribunal, ela é que tem a pedra que pode colocar de um lado da balança ou do outro para desempatar, não é?
o número de juízes que estão de um lado e de outro são iguais. Contudo, frente a este argumento defendendo Clitemnestra, Apolo traz um argumento novo, absolutamente novo. Este seria o ponto que me interessa na argumentação. Apolo, defendendo Orestes, afirma que ambos os crimes têm o mesmo valor. Ambos os crimes têm a mesma gravidade. Como é que ele argumenta? Então, eu preciso ler o que diz Apolo, que está no verso 865 em diante. Apolo diz: responderei também a isso e saberás que todos os meus argumentos são corretos. Aquele que se costuma chamar de filho não é gerado pela mãe. Porque essa era a questão. Orestes seria filho de Clitemnestra, né? E, portanto, haveria um laço de sangue e isso seria o mais grave. Então, ele contrapõe isso com isso. Aquele que se costuma chamar de filho não é gerado pela mãe. Ela, a mãe, é a nutriz do germe semeado nela. Você sabe, essa era a teoria antiga, né? De fato, o Criador é o homem que a fecunda. Ela, como uma estranha, apenas salvaguarda o nascituro quando os deuses não o atingem. E aí ele segue adiante, dando uma prova disto, que é a própria Atena, né? Que sai da cabeça de Zeus, né? Porque sua mãe fala, sua mãe morre e Zeus a integra e Atenas sai da cabeça de Zeus. Ou seja, quem foi a nutriz foi Zeus, né? E não uma mãe. Qual a questão? Veja assim, então essa frase, né, essa contraposição que Apolo faz, né, derruba o argumento que defendia Clitemnestra e introduz um novo argumento. Este novo argumento é que o que determina que alguém seja filho é algo que vem do pai, né? Ou seja, caberia a pergunta: o que é ser pai? Eu faria uma leitura desta frase. O Criador é o homem que a fecunda. E como é que o homem que a fecunda é o Criador? Seria por uma operação que Freud localiza e que Lacan vai precisar, que é a operação de nominação. Diferente de nomeação, não se trata de nomeação. Tem uma diferença aí, não vou entrar nela. Mas de nominação. Ou seja, que aquilo que instaura algo é relativo a esta operação de nominação. E esta operação de nominação não é da ordem do sensível, é da ordem da hipótese a respeito daquilo que já os estoicos chamaram o lecton, o incorpóreo, né? E que, para nós, seria relativo ao que se denomina de significante.
essa leitura que eu faço, ela corresponderia a uma observação de Freud, num texto derradeiro de Freud, inacabado, e que a parte dele, ele pede que sua filha apresente num congresso de psicanálise, em 37, que se chama O Homem Moisés e a Religião Monoteísta. E ele diz o seguinte, falando do que significa a transição do que corresponderia ao matriarcado, no sentido mítico, né? Porque, como tal, o matriarcado é uma espécie de mito, ao matriarcado, ao patriarcado. Freud diz, mas essa transição da mãe para o pai define uma vitória da espiritualidade no sentido alemão, Geistlichkeit, uma vitória da espiritualidade sobre a sensualidade, ou seja, um progresso da civilização. Pois a maternidade é demonstrada pelo testemunho dos sentidos, ao passo que a paternidade é uma conjectura, Annahme, é edificada em uma dedução e um pressuposto. Que relação tem isso que eu trago de Freud com o ponto em que a série da híbris em relação à morte e à sexualidade desregrada, que relação tem com esse ponto em que isso possa cessar ou possa ter um giro? Ou seja, o que determina o progresso da civilização? Ora, no caso do que Ésquilo nos traz, nós vamos entender isso pelo que se segue na peça, né? Então, no momento que Apolo introduz este argumento de que mais do que o laço de sangue é com a mãe, o laço de sangue maior seria com o pai, né? Ou seja, mas ele retira esse argumento do crime de sangue e do crime comum, né? Quer dizer, todos os crimes são da mesma ordem. E quando Apolo introduz esse argumento, o que vai acontecer é que a posição de Orestes vence. Mas quando Orestes vence, né, ele fica quieto e sai de cena, né? As eríneas continuam a não aceitar a decisão do tribunal, né? Evidentemente que Atenas coloca a sua pedra do lado dos argumentos a favor de Orestes, né? Isso quer dizer que Orestes vence. Mas o que Atenas vai fazer é referir para as eríneas que a decisão do tribunal ela está acima de todos. Em última análise, para não me alongar nisso, este momento na Grécia significa a passagem do predomínio da lei de Talião para a dimensão da justiça. Poderíamos situar este momento na polis grega, né, a constituição da dimensão da justiça. E onde esse tribunal de Atenas se instala é precisamente em frente ao Monte Olimpo, no que vai se constituir o Aerópago, né? Quer dizer, o lugar onde se instaura a justiça. Qual o problema da lei de Talião? Ora, a lei de Talião ela está presente em Antígona, né? Mas eu chamaria um aspecto
que está presente na posição de Antígona, apesar de toda a coisa extraordinária de Antígona, mas Antígona, né, e aí é o paradoxo, ela não rompe com aquilo que é a dimensão de estar submetida ao materno, né? Ou seja, o incesto. Para ver como Antígona não rompe com a relação de incesto, é precisamente porque o que faz com que ela mantenha a sua escolha é o laço de sangue com o irmão, né? Então, há uma dimensão de uma impossibilidade de sair de uma relação totalizante, né? E que é uma relação, quando se dá totalizante, é uma relação mortífera. Para entendermos isto, que significaria não abrir mão dessa posição incestuosa. O que leva a abrir mão da posição incestuosa? Precisamente a referência vinda de um terceiro, né? E isso que seria o lugar paterno, né? Quer dizer, não se trata de uma questão de que, então, o pai seria mais do que a mãe num registro de competição. Isso inevitavelmente continuaria a espiral de violência, né? Mas se trata de reconhecimento de um lugar diferenciado, que é precisamente isso que torna possível a nominação de um elemento que até então operava sem jamais ser dito, né? E nesse sentido, que a tragédia ela tem o grande mérito de poder começar a nomear todos esses elementos, nomear a história, nomear a sequência dos assassinatos, nomear a sequência das formas de sexualidade tomadas pela desmedida, pela híbris, e poder introduzir uma referência ao qual todos nós estamos submetidos, que é a dimensão da lei. Não a lei positivada, mas a lei simbólica, né? Essa lei que se instaura pelo próprio exercício da linguagem, que está dentro das leis da linguagem. Então, nesse sentido que entendemos que os gregos encontraram essa coisa extraordinária, que é se submeter à fala na polis, né? Onde cada um pode tomar a palavra, mas ao tomar a palavra, primeiro elemento, ele entra na dimensão da responsabilidade no próprio ato de tomar a palavra. Ora, a dimensão da responsabilidade é o que aparece quando nós lemos o que se passa na nossa existência no registro trágico, né? Então, entrarmos no registro trágico é, no mínimo, entrarmos na dimensão da responsabilidade. Mas nós podemos escapar do registro trágico, tomar o que se passa na nossa vida no registro do banal, né? Isso é algo impressionante sempre do herói trágico. Ele age sem saber o que está fazendo, ou mesmo sabendo, como Hamlet, assim mesmo ele não consegue impedir a sua ação, mas nem por isso ele deixa de se reconhecer responsável pelo seu ato. Isso que seria, então, algo absolutamente novo, que esta peça de Ésquilo nos apresenta, ou essa trilogia, né, que é a constituição da lei como a referência para uma nova concepção de justiça. Não mais a justiça de Talião, mas uma justiça que passa pela possibilidade de uma renúncia
pela renúncia do assassinato do outro. Isso que a lei do talião não faz, né? Ela simplesmente entra na espiral. Submeter-se a esta nominação. E talvez seja isso que nós podemos aprender com os gregos, né? Isso que podemos aprender com os gregos. Este ato de nominação. Eu teria mais coisas, mas são coisas que talvez eu vá deixar para a leitura, mas apenas pegando para concluir um elemento que é relativo a essa solução da espiral de morte, de assassinato, de violência, que tanto aparece na posição de Orestes, né, que quando ele sai vitorioso do julgamento, né, ele simplesmente fica quieto e se retira. Ou seja, ele não faz uso disso. Quer dizer, quando nós suportamos a renúncia a alguma coisa, em primeiro lugar, a renúncia ao gozo da vingança, que seria o gozo do ódio, que eu falei antes, o gozo da vingança, isto ao qual as eríneas resistiam em admitir, né? E Atenas insiste com as eríneas para que elas se demovam, né, da vingança. E isso é que se passa, né? Então, quando as eríneas conseguem, né, mudar a sua posição, ou seja, se submetem à instância da lei emitida pelo tribunal, enquanto decisão, elas se transformam em Eumênides, né? São deusas vingativas, mas também benévolas, né? Este abrir mão da vingança, ou abrir mão do fascínio da posse dos bens, nós vamos encontrar em Édipo, em Colonos, né? Quando Édipo diz, ou o coro diz, Mefinai, que poderia se traduzir antes não tivesse nascido. Mas há um outro momento na história da filosofia extraordinário, que é relatado pelos secretários de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, doente, antes de morrer, ele, se referindo a toda a imensa obra que ele havia produzido, e ele diz, segundo o testemunho do seu secretário, sicut palha. Tudo o que ele tinha feito, ele diz, é como se fosse palha, que queima, né? E desaparece. Veja? Então, um homem que se desprendeu de todo o poder de prestígio que ele tinha com toda a obra, e olha a sua obra e diz, isso não é nada, isso não é nada, né? Ou seja, esse desprendimento da dimensão de viver pelo prestígio ou pelo domínio do outro ou domínio dos bens, né? Então, nesse sentido, que estaria um elemento que a tragédia
nos mostra, aprendemos com a tragédia, de um certo atravessamento, né, do que já a teologia agostiniana chamava da dimensão do orgulho, né? Isso que a tragédia nos aponta como um caminho possível, que pode acontecer, que cheguemos lá, que possamos fazer essa pequena travessia. Obrigado. Obrigado, Mário. E não é por nada que a Antígona termina dizendo: a desmedida empáfia nas palavras reverte em desmedidos golpes contra os vaidosos, que já na velhice aprendem afinal prudência. Cara, nós temos, como nós começamos 10 minutos mais tarde, a minha sugestão é a seguinte: vamos trabalhar então até 7h10 no máximo, obviamente se tiver alguma questão então para ser colocada aqui. E eu pediria o seguinte: quem tem alguma pergunta para colocar, vocês veem, tem um aparelhinho na frente de vocês clicam em cima do liga e aí a câmera projeta quem vai falar, porque isso aqui está sendo transmitido via internet também, então por isso é importante para nós. A pergunta é aos dois professores, ao Roden e ao Mário. A impressão que eu tive ouvindo vocês falarem que a tragédia, a gente poderia chamar de tragédia pós-moderna, o palco da encenação da tragédia pós-moderna é os meios de comunicação, principalmente a televisão e os jornais. Lembro agora do caso daquela menina Isabela, que foi jogada lá do edifício, agora no caso do sequestro, agora mais recente. É uma grande encenação da tragédia humana durante semanas, às vezes. Tá? Eu entendi pela colocação do Roden é que a encenação dessa tragédia, ela é importante porque ela expõe as mazelas humanas e permite que se consiga superá-las e trabalhá-las. Mas eu tenho uma certa dúvida que por exemplo, essa divulgação privilegiada que os meios de comunicação dão para essas tragédias, que é a tragédia da condição humana, o que isso ajuda e em que isso não ajuda? Eu não tenho a resposta. Eu queria também, não estou perguntando a resposta, estou colocando, se tiverem alguma reflexão a fazer sobre o assunto ligado a essa questão que foi colocada por vocês. Bem, acho que a pergunta que tu colocas ela é muito importante, porque ela remete a uma pergunta subjacente, né, no que tu colocas. Será possível intervirmos no destino trágico? Porque é disso que estamos falando, né? Esse destino que se perpetua. Parece que no caso desta moça, essa jovem sequestrada, pelo que eu ouvi pela imprensa, o pai dela era um matador, não é? Uhum. Veja, que coisa estranha, né? Que destino, né? Que predestinazione, né? Que exatamente ela vai também procurar que será um matador. Né? Veja, aí estaria a dimensão do destino trágico que ultrapassa uma vida e que vem de gerações. Quer dizer, como é possível intervir e fazer cessar um destino destes? Né? Essa foi a audácia de Freud. O que Freud inventou como clínica psicanalítica é precisamente localizar qual é esse roteiro que está encenado no destino, no cotidiano, e o que poderia intervir para que esse destino se desse em algum lugar. Né?
O que me parece, voltando à questão da mídia, né, que nós vivemos uma dificuldade comparado com os gregos, nós sujeitos modernos, né, que os gregos eles se referenciavam por mitos partilhados, mitos coletivos, né? E nós não temos mais praticamente mito coletivo. Nós nos defendemos nos nossos mitos individuais, né? Que é um mito que se restringe a um grupo familiar. Não há mais um mito coletivo. Bom, e temos carência desses mitos coletivos. E o que a gente faz? No lugar deles, nós procuramos elementos que veriam preencher algo dessa dimensão de um mito coletivo. E acho que a mídia, de certa forma, ocupa esse vácuo. Por isso que toma tanto espaço. A mídia, a literatura, certos tipos de literatura, por exemplo, quando Santo Agostinho escreveu as Confissões, ele inventou um gênero literário. Mas na sua época não teve muita difusão. Não aconteceu de começar a se multiplicar escritores escrevendo confissões, não é? Por exemplo, autobiografias. Depois vem um Rousseau lá que, para tentar sair dos emaranhados, dos complôs, escreve as confissões, né? Mas hoje nós vivemos numa proliferação fantástica de biografias e de autobiografias. Por que nos interessam tanto? Né? Se elas proliferam, é porque tem público. Né? Então, a literatura, a mídia, como hipótese, talvez venham preencher esse vácuo nos mitos coletivos. Né? Então, nesse sentido, não dá para dizer que, então, a mídia é responsável por alguma coisa. Não, eu faço mais uma constatação, eu levanto uma hipótese do que seria esse lugar tão significativo no cotidiano disso que é veiculado pela mídia. Se a mídia se volta para isso, né, é porque há uma audiência que solicita, né? Tem lá um Ibope que mede, né? Bom, duas observações com relação a isso, Alessia. A pergunta é excelente, realmente. Né? Quer dizer, por que a mídia insiste tanto? Insiste tanto porque da mídia, né? Ou seja, tem gente que quer ver, da Ibope, é isso que o Mário estava colocando. Mas por que isso mexe tanto com a gente? Talvez essa é a pergunta, né? Eu diria assim, retomando Poe e Dostoiévski, na verdade porque dentro de nós habitam anjos e dormem demônios também, a gente sabe disso muito bem, né? Uma cena dessas trágica e nos choca, nesse sentido o trágico enquanto chocante, mexe com o que o Mário chama de perversidade, ou chama de demônio em linguagem de Dostoiévski, né? Que habita, que está dentro da gente. A questão é o que a gente faz com ele. Então, eu acho que é por isso que mexe com alguma coisa que é nossa, é parte do humano e não tem como nós nos esquivarmos. Um exemplo bem clássico é o Leia o Demônio da Perversidade, um conto do Poe que mostra exatamente retrata essa questão do ponto de vista da literatura que o Mário estava falando, né? Então, e aí, claro, sempre tem gente que quer ver e se delicia, tem prazer com isso, ou goza com isso na linguagem do Mário. Segunda observação, esse é um típico exemplo trágico semelhante à tragédia grega. É uma dialética mal sucedida, uma dialética que não teve um bom final. É uma dialética que não se realizou nesse sentido, porque tanto olhando Antígona, são as duas, a antítese e a tese, que são eliminadas. Não tem um processo que continua. O que tem é essa aprendizagem por essa eliminação mútua. A pergunta é, será que esse é um bom caminho para vivermos? Né? E por isso que talvez a gente fica tão chocado com esses exemplos. Né? Será que a solução que foi dada é uma boa solução? E a gente sabe que não é. E isso é o que as tragédias gregas nos mostram, entende? Esse tipo de solução de conflito colocado, lei natural, lei divina, consciência individual, consciência coletiva, quer dizer, tu tem duas alternativas. Essa alternativa clássica que o grego nos apresenta, nos choca e nos ensina por nos chocar. Exatamente, é uma forma de ensinar, uma forma dolorosa,
mas talvez é o caminho que nós insistimos em querer e talvez é o que nós não vamos nunca renunciar a ele, né? Diferente da filosofia, que talvez é um caminho mais pacífico e não tão doloroso. Então, esse é o aspecto, acho importante. É uma dialética mal fracassada. E, nesse sentido, é uma solução violenta, ela é primitiva. A síntese desse modelo trágico é por isso Antígona morre, Creonte morre, por isso Diadorim morre também, nessa perspectiva. Eu acho que esse é o elemento importante. E o que a tragédia grega quer fazer? Ela não quer mostrar só isso. Normalmente a gente fica apenas nesse aspecto. Quer mostrar, bom, são situações insolúveis e os dois então têm que morrer. Os dois têm que se entrematar. Está presente em Guimarães na tragédia também, de Antígona. E aí tem um refrão do próprio no Édipo Rei, que está presente nisso aqui que eu antes li também de Antígona, quer dizer, para ser feliz, bom senso é mais que tudo. Ou então, como é que ele termina aqui? Quer dizer, a prudência é o melhor caminho para nós sermos felizes. Obviamente, quem vai depois trabalhar e sistematizar isso é Aristóteles, Platão fazem isso, mas Aristóteles acho que faz bem melhor, né? Mas aqui já tem indícios dessa tentativa de superar essa coisa, entende? Essa solução mal, não sei se dá para dizer mal sucedida, mal resolvida, né? Que é própria do trágico. Por quê? Porque a vida, ela é trágica nesse sentido, ela é uma coisa não resolvida pacificamente, né? Perino, por favor. Só um pouquinho, tecla não liga lá. Liga, tá. Ah, tá. De novo, mais uma vez. Mas, participar um pouco da discussão, é preciso levar em conta, o Mário chamou um pouco a atenção para isso, um elemento decisivo que diferencia, né? Também não estou querendo responder a sua pergunta, não, ela é minha por mim, mas é ajudar a pensar. Né? A experiência trágica, pelo que a gente pôde ver na exposição do livro, pelo que a gente sabe, né? A tragédia, na cultura grega, não era entretenimento. Talvez nós corremos o risco de pensar o teatro, né, como corremos o risco, não, é que nós pensamos assim, o teatro é para nós entretenimento. Mas, fundamentalmente, a tragédia, o teatro, né, não era entretenimento. Era uma experiência religiosa, era uma experiência ética, era uma experiência política. Experiência que tem todo esse conjunto de elementos, né, que se integraram na história da cultura, e por isso eu puxando os fios, aquilo ali tudo é o passado daquela cultura que está emaranhado ali nas trilogias, nas séries, todas elas são. A diferença é que na nossa sociedade, que é uma sociedade de espetáculo, né, tudo é entretenimento, tudo é espetáculo. Então, nada serve para nada. Então, mostrar uma desgraça, a exaustão, não serve para nada. Não leva a nada. Nem sequer a indignação. Por quê? Porque a indignação vira entretenimento, vira espetáculo. Então, o menino arrastado e não sei o quê, então aquilo é mostrado e tal. Aí, entretenimento. E a gente vê pelo espaço que essas graças, não são nem tragédias, talvez, né? Ocupam na mídia, né? A partir de um certo momento ela acaba. Então, hoje em dia, a Isabela povoa uma pequena coluninha de um jornal aqui de São Paulo, nem é mais a Isabela, porque agora foi a primeira vez que os filhos foram visitar
matar o pai lá, então não é uma notícia assim. Então, acho que essa é uma diferença muito ruim. Então, quer dizer, na realidade, a gente tem que denunciar, eu acho, que a reflexão é nos levar a ver, vamos dizer assim, que na sociedade do espetáculo, nada educa nada. Na tragédia, sim, na sociedade. A tragédia tinha que mostrar, vamos dizer assim, determinadas coisas, porque aquilo levava, né, a uma experiência, como sugeriu o Luiz, de conversão. Conversão, para falar uma palavra assim. Mas é o seguinte, olha, melhora a tua vida, né? Melhora a tua vida, porque senão não tem saída para ninguém, nem para você, nem para nós. Né? Hoje não tem esse negócio da academia dos pais. Por exemplo, Freud ajudou muito, né, a nós criarmos essa mentalidade de desmascaramento, né, que é um dos traços da sociedade moderna, segundo a Freud, o desmascaramento tem muito bem. Mas, dependendo do modo como ele é integrado na vida da sociedade, ele não leva a nada. É o caso mesmo. Como justamente, né, a sociedade do espetáculo assimilou esse caráter, vamos dizer assim, catártico, né, da exposição da desgraça, e depois fazia, não leva a nada. Então, eu devolvo um pouco aí a questão aos colegas amigos, assim, parece que nós não podemos chamar, né, a nossa realidade, né, a dimensão do trágico não está. Ela é tão muito mais séria para poder ser tratada como entretenimento, como espetáculo. Talvez seria justamente a necessidade, bom, que os gregos levam então para nós, né, a necessidade de resgatar de uma maneira mais digna do que o conteúdo feito na mídia, essa dimensão trágica que ela sim é verdadeira. Né? Mas como fazer isso também? Tá. Perini, muitíssimo obrigado. Duas observações. Acho que realmente, quer dizer, a nossa sociedade, ela, das tragédias, acho que carrega ainda a necessidade de bodes expiatórias. Quer dizer, tragédia é o canto do bode expiatório nesse sentido. Então, nesse sentido, ela realmente é um espetáculo, um entretenimento, e não é essa a função da tragédia. Eu li no começo da minha apresentação aqui, e eu volto a retomar. A função da tragédia, conforme Aristóteles, é fundamentalmente educativa, exatamente isso que você disse. Ela é educativa de que forma? Pela imitação de personagens importantes, de ações imponentes. Ela é educativa, sobretudo, pelo prazer específico que suscita, a compaixão e o temor. Ou seja, a expressão artística, ela tem essa dupla finalidade, é instruir, como você estava dizendo muito bem, e dar prazer. E isso implica em que tu tens de mudar a tua vida, né? Posso? Perini, só complementando a tua observação, a gente teria que continuar a pergunta: por que essa denúncia não produz efeito nenhum, não é? Por que ela é inócua? E por que a tragédia, como forma dentro da vida do mundo grego, tinha efeitos, não é? Então aí acho que há um ponto aí, por que denunciar não produz nada, né? Levanta algumas hipóteses, porque quando fazemos a denúncia de algo, aquele que é o denunciado, né, ele não se implica no fato de ser denunciado. Ao contrário, ele se esquiva ou ele se defende. Né? Ora, se aquele que está dentro da questão, ele não se implica na questão, que seria a dimensão de se introduzir na responsabilidade, se não há esse momento, nada feito. Isso não vai ter consequências nenhuma. E os gregos tinham uma estratégia muito interessante, que isso que o Luiz lembrou, a imitação, era uma forma de tocar nos problemas de um modo enviesado, de um modo indireto. Mais ou menos como não é Enéas, Perseu enfrenta a Medusa.
ele não vai direto no problema, mas ele precisa de um reflexo, de um modo indireto para tocar nos problemas que é ele mesmo, né? A Medusa é ele mesmo. Quer dizer, como é que ele se enfrenta com a sua verdade? De um modo indireto, né? Ora, o modo indireto que nós temos, e onde o sujeito pode se implicar, é onde o sujeito se implica falando do que está acontecendo. Né? Essa é a descoberta de Freud, né? Né? Ou seja, a ineficácia absoluta da denúncia. E quem faz a experiência disso e pensa, se dá conta imediatamente, né, da bobagem que ele fez denunciando a falha ou o mal que está no outro. Bom, muitíssimo obrigado, Mário. Para vocês saberem, esse que fez a bela intervenção e a proveitosa também é o professor Marcelo Perini. A palavra vai estar com ele hoje à noite a partir mais especificamente, mais demoradamente, Marcelo Perini, às 19h45, então, com a conferência Metafísica em Platão, os Gregos e Nós. Então, é com o Marcelo Perini e com o professor Aquino, que é o nosso colega e reitor dessa casa. Então, tenham todos uma boa noite, nos encontramos depois e muitíssimo obrigado pela presença aqui.